muito bem-vindos. Vou colocar vocês aqui. Aí, vão se achegando. Enquanto eu vou ajustando as coisitas por aqui. Pronto, tudo certo? Me digam se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Tudo certinho? Então tá jóia. Então vamos lá, oficialmente, né? Sejam todas muito bem-vindas para o nosso segundo dia dessa semana da bailarina adulta em ação. Ontem nós tivemos um bate-papo, né? E hoje nós temos uma aula mais teórica. Então já separa aí o seu caderno, a sua caneta, que eu vou estar falando bastante por aqui, demonstrando também, e eu quero que você anote esses pontos, tá? Por quê? Porque o tema, né, o assunto que a gente vai conversar, que a gente vai estudar aqui, são os pilares que compõem o balé clássico num geral. Ou seja, quais são aqueles pontinhos, né? Aqueles pontinhos, não achei outra palavra. Aquelas coisas que todas as bailarinas profissionais, bailarinas por hobby, bailarinas adultas, quais são essas coisinhas que nós precisamos pensar todas as vezes que a gente for dançar, todas as vezes que a gente for fazer um exercício, né, quando a gente entrar em uma aula, né, estiver ali executando os movimentos. Então são coisas que talvez você que já dança aí há algum tempo tenha, né, já saiba quais são, você utiliza eles, coloca eles em prática, porém, todavia, entretanto, são coisas que a gente não tem o costume, sabe, de parar tudo que a gente está fazendo para realmente estudar. Então é isso que eu quero que você faça hoje. Eu quero que você sente, pegue o caderno, a caneta e vá anotando tudo que eu for falando aqui e que você achar, sabe, que, poxa, isso aqui vale a pena eu anotar. Isso aqui vale a pena eu ter para mais tarde eu consultar, para mais tarde eu realmente, sabe, estudar e colocar isso todas as vezes em prática. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Coloquem aqui do lado, ó, não sei qual dos lados. Nós temos um chat acontecendo por aí. Me contem aí da onde que vocês são, se vocês já vieram ontem no primeiro dia ou se hoje é o primeiro dia de vocês, tá? E ó, vamos esperar mais uns minutinhos. Enquanto isso, vou dar 2 recadinhos, tá? Primeiro recadinho, se você não é inscrita aqui deste canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo, sim, porque tem muita coisa vindo por aí, tá? Não vou prometer publicamente aqui, mas, ó, tenho planos, projetos, se tudo der certo, se a rotina obedecer, se a rotina realmente aceitar tudo isso, de trazer aqui vários conteúdos para vocês, tá? Alguns vídeos assim por semana. Então, se você gosta desse assunto, gosta de estudar sobre balé, nunca é demais, né? Sempre é muito bom a gente estudar, pesquisar e estar atenta, né, nesse universo da dança. Então, já se inscreve aí para você não perder. Tem também aulas gratuitas, aulas abertas que volta e meia acontecem, volta e meia eu abro uma live, alguma coisa assim. Então, para que você não perca nada disso, já se inscreva e ative o sininho. Show, show? Manda para as amigas também, se você tem uma amiga bailarina e ela não está aqui, manda para ela o link dessa live agora mesmo. Vai lá, eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Pode ir. E último, não menos importante, é sobre o nosso grupo VIP, tá? Nós temos um grupo VIP que ele fica no WhatsApp. Então, se você não participa desse grupo VIP, o link está aqui na descrição. Não sei se eu vou deixar na descrição ou aqui no chat, passando para vocês
de forma fixa, tá? Eu vou fixar ele. Ou aqui embaixo na descrição do vídeo. O que acontece lá nesse grupo VIP? Tudo que eu vou fazer, tudo que eu penso, planejo, trazer de novidade, realizar de conteúdo, enfim, Instagram, YouTube, todos os lugares, aula ao vivo, tudo eu compartilho primeiramente lá nesse grupo VIP, tá? Em específico, nessa sexta-feira, quando acabar ali essa nossa Semana da Bailarina Adulta em Ação, teremos algumas oportunidades, ó, incríveis, mas é exclusivo, né? Exclusivo somente para as bailarinas que estiverem lá no grupo VIP. Então vai para lá, não perde tempo. Ó, é de graça, não engorda, então não tem problema. Não sei por que você não está lá ainda. Me conta aqui se você já faz parte do grupo VIP. Fala assim, eu tô lá, eu estou lá no grupo VIP, quero saber. Show! Então vamos lá, já passou uns 6 minutinhos, 5 minutinhos. Vamos lá então, vou deixar aqui pertinho a minha colinha, né, para me dar uma conferida ali. E vamos ao que realmente interessa. Quais são esses pilares que todas as bailarinas precisam pensar? Você já pensou? Parou para pensar sobre isso? Tem algumas coisinhas. Então, ó, como eu já falei ontem, né, eu não gosto de ficar enrolando, vamos direto para o conteúdo. O primeiro pilar que nós temos é a postura. Primeiro pilar. Eu vou falar todos, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha para cá para não esquecer nada de nenhum detalhe e depois a gente vai passeando aí por esses pontos, por esses pilares, tá bom? Primeiro pilar, postura. Segundo pilar, andeor, ou seja, a rotação lá para fora. Terceiro pilar, as linhas. O balé ele é feito de linhas. Temos linhas nas pernas, linhas nos braços, então fica muito mais fácil da gente se autocorrigir, da gente ter essa, né, desenvolver essa consciência corporal quando a gente se dá conta que o balé ele é feito por linhas. Então isso é um pilar importantíssimo que toda bailarina deve prestar atenção. Show! Quarta linha, forças. É muito importante a gente entender aonde a gente põe força, quando a gente põe força e tudo mais. Quinto pilar, respiração, né? Não é só a gente respirar como normalmente nós fazemos. Nananina, não. No balé, dependendo ali de qual exercício que você está fazendo, você precisa ter um certo tipo de respiração. Sim? Então a respiração do adágio é diferente da respiração dos pequenos saltos, onde você fica ali saltando, saltando, saltando. Então tudo isso a gente vai entender hoje de forma muito prática, né? Eu falei que a aula é teórica, mas eu vou tentar assim dar exemplos mais simples possíveis para você realmente aplicar na sua dança, tá? Você que já dança, né, já faz aula, se você tiver aula amanhã cedo, já aplica todos esses pilares que você aprender ou que você, né, vá revisando hoje. Se você nunca teve esse contato com a dança, nunca teve contato com o balé, vai realizar a sua primeira aula de balé amanhã aqui comigo. Já anota tudo, porque eu sei que amanhã você vai usar todos esses pilares na sua primeira aula. Olha que maravilha, né? Como eu queria ter conhecimento desse conteúdo antes de fazer uma aula de balé. Olha, isso vai fazer muita diferença na dança de vocês, hein? Então já anota aí. E por último, mas não, né, menos importante, eu coloquei aqui como um pilar que é a concentração. Então toda bailarina ela precisa ter essa concentração, né? A gente precisa esquecer tudo que a gente está pensando e focar. Mas a gente não foca somente em uma coisa. Por exemplo, a gente não foca somente na combinação. São 2 tandinhos na frente, 2 tandinhos ao lado, 2 tandinhos atrás. Ao mesmo tempo que a nossa mente está focando nessa parte de combinação, nós também temos que focar em o que nós estamos trabalhando. É com o joelho esticado, é com o joelho dobrado? Eu preciso crescer? Qual é a postura correta? Qual é a respiração? Qual é a linha?
entendeu? Então, tudo isso a gente tem que, né, todos esses pilares, a gente tem que aplicar e saber como usar tendo a nossa concentração. Então, vamos lá? Vamos para a parte que realmente tem o conteúdo, que realmente importa? Vamos lá, então. Primeiro ponto é a postura. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês me verem por completo lá para trás, tá bom? Qualquer coisa, gente, áudio, vídeo, vocês coloquem aqui no chat, tá bom? Mas vamos lá. Postura. O que a gente precisa entender dessa postura? Primeiramente, que nós vamos dividir o nosso corpo, sim, aqui ó, na metade. Ou seja, os dois ossinhos do quadril para cima e os dois ossinhos do quadril para baixo. Eu vou até tirar essa barra daqui para ela não ocupar muito espaço. Quero realmente que vocês me vejam aí. Eu acho que talvez esteja um pouquinho escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui a gente faz as coisas ao vivo, né, galera? Trazer um pouquinho mais pra cá, vocês. Aí, não sei se vai ajudar, mas tentei. Ó, vamos lá. Do quadril para baixo, nós temos uma força. Sim, então tá tudo esticado. O pé tá flexionando lá o chão. Flexionando não, tá tendo atrito lá no chão. Ele não tá só encostado, ele tá empurrando o chão, tá? Todos os dedos do pé lá no chão. Eu preciso sentir todo o meu pé inteiríssimo lá no chão. Não posso deixar, ó, o meu pé caindo lá para frente e deixar a parte de trás para cima. Ou ao contrário, cair lá para trás e deixar a parte da frente, o arco do meu pé sobrando. Não, eu preciso ter o meu pé inteiro no chão. Do quadril para cima, eu vou ter outra força. Sim, então, ó, quero que vocês visualizem. Desenha aí um bonequinho, um Zé Palito, e coloca dois ossinhos do quadril, flecha lá para baixo, força para baixo. Dois ossinhos do quadril, flecha lá para cima. A força tá lá para cima. E como que eu faço para mim pensar, né, nessa força crescente do quadril para cima? Primeiro, vou fazer aqui bem de lado. Uma bailarina sem postura, a gente deixa a gravidade nos levar para o chão, né? A gente desce, ó. Tô sem postura. Quando eu penso nessa flecha me levando lá para cima, automaticamente eu penso em cabeça lá para cima. Cuidado para a cabeça não ir para frente e nem para trás. Não joga a cabeça nem para os lados nem para o outro, é para cima, tá? Vocês vão imaginar que tem um fiozinho puxando a cabeça de vocês lá para cima o tempo inteiro. Então, ó, começando aqui de cima, cabeça para cima, sempre olhando muito reto para minha frente. Sim? Vou começar um exercício lá de frente para barra. Cuidado para não começar torto, com a cabeça torta. Cabeça reta, crescendo lá para cima e, ó, cabeça reta, sem olhar para as diagonais, tá? Pensando assim num geral. Pode ser que em alguma combinação, algum exercício, você precise realmente começar olhando lá para fora, que é aí onde entra as poses, né? Croisé, effacé, mas enfim, isso não vai entrar aqui hoje nesta nossa aula, tá bom? Vamos lá, descendo para os ombros. Ombro, não posso deixar o ombro rodando lá para frente, ó, sem postura. Cresce, ombro lá para trás, ativando as escápulas de vocês. E são as escápulas que sustentam todo o meu braço, tá? Então pensa lá, pensou em mexer os braços? Pensou na escápula ativada. Escápula ativada, o
que faz os meus braços ficarem firmes, firmes e bem colocados. Isso também já entra lá no assunto das linhas, tá? Já já a gente chega lá, mas só para vocês já irem ligando os pontinhos. Ombro para trás, costela. Eu não posso, costelas no plural, né? Temos duas. Eu tenho duas. Eu não posso deixar essas costelas, ó, abertas. Sabe quando a gente puxa muito ar? Não posso deixar aberta, eu preciso deixar ela presa, ó. Solto o ar, ativo o meu abdômen. Sim, para as minhas alunas, eu sempre falo o tempo inteiro. Ativa o abdômen e prende o bumbum, porque quando a gente tem esses dois pontos ativados e eu penso intencionalmente nesses dois lugares, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo ficar lá em um relevé, eu consigo ficar no balance de uma pirueta. Sim, isso vai ajudar vocês a dançarem muito melhor, de forma muito mais graciosa, de forma segura. Sim, isso vai dar, ó, muita confiança para a dança de vocês, seja em aula, em palco, em tudo. Pensem, abdômen preso e bumbum ativado. Já dei o spoiler do bumbum, mas aqui, para a gente finalizar essa parte de postura, né? Passei aqui pelas costelas, bumbum. E por que esse bumbum precisa estar firme? Porque ele precisa segurar uma pelve aqui, ó. Tô aqui com a minha lordose, tô forçando, tá? Mas, naturalmente, nós temos essa curvatura na coluna aqui, ó, na lombar, no finalzinho da coluna, tá? Na nossa lombar. E no balé, nós tentamos esconder, presta atenção, nós precisamos esconder essa curvatura da lombar. Por quê? Porque a nossa pelve, ela não pode estar lá para trás, aqui ó, vocês vão entender. A minha pelve, ela não pode estar lá para trás e ela não pode estar lá para frente. Tá vendo? Que eu já perco toda a minha postura, o joelho dobra, um negócio muito estranho. Mas, aqui ó, normal, a minha pelve ela precisa estar neutra. Então, quando um professor fala encaixa o quadril ou prende o bumbum, já ouvi alguns professores falarem para jogar o xixi lá para frente, mas eu achei muito estranho. Pensem nada mais, nada menos que é o encaixe desse quadril aqui, ó, ou seja, pelve neutra. Coloca a mão assim, ó, uma mão aqui na frente da coxa e uma mão aqui no bumbum. Vocês vão entender, façam isso depois de frente para o espelho. Lá para trás, natural, né? Agora, muito lá para trás, muito lá para frente. Mas o que a gente precisa fazer é deixar essas mãos, ó, retas. Tá vendo? E os glúteos, aqui a musculatura do bumbum, quando eu aciono tudo isso, eu consigo deixar o meu quadril preso. Sim, eu consigo manter essa pose da minha pelve neutra. Então, uma coisa leva a outra, entendeu? Pelve neutra, bumbum ativado, isso já me dá força para entrar no próximo ponto, que é a questão do andeor. O que a gente pode falar sobre esse pilar, né? O pilar do andeor. O andeor nada mais é do que a rotação das nossas pernocas para fora, tá? Anota aí, se você nunca fez balé antes, quero que você anote, escreva aí. Andeor é a rotação das minhas pernas para fora, porém não começa lá no meu pé. O andeor, ele começa no meu quadril, aqui em cima, ó. Quadril que gira para fora e para dentro. Sim. Então, ó, quem tá aí um pouquinho de pé, pode levantar, quer dizer, quem tava sentado, né, pode levantar um pouquinho. E eu quero que vocês façam junto comigo, ó. Lá
no encaixezinho da virilha de vocês. Eu vou falar da forma assim mais simples que eu consigo, tá? Para que vocês realmente entendam, para que vocês realmente possam aplicar isso na vida de vocês, tá bom? Então aqui, ó, acha lá a virilha. Virilha, isso aqui, ok? Todo mundo sabe que é uma virilha. A gente vai ter, ó, quando a gente levanta a perna, tem um musculinho, um músculozinho que ele fica durinho. Sim, então aperta com cuidado. Coloca lá o seu dedão. E você vai girar comigo a perna para fora. Deixa eu fazer assim, esticar. Perna para fora e para dentro, ou seja, joelho para o lado e joelho para cima. Joelho para o lado e joelho para cima. Quando a gente faz esse giro, a gente consegue sentir o músculo do andeor para fora e para dentro. É ali que vai começar, que você vai mandar informação para o seu corpo de que é nesse ponto que o seu andeor começa, tá? Então eu nunca vou começar um andeor lá pelos dedos, né? Querendo puxar primeiro o dedo e aqui em cima que se vire, né? Aqui em cima o quadril que lute. Não, é ao contrário. A gente tem que começar lá de cima do nosso quadril. Sim? Então, acho que isso é o mais importante para a gente focar e enfatizar sobre o nosso andeor, tá? Começo lá no meu quadril e aí sim, coxa para fora, joelho para fora, tornozelos para fora e finalmente pés para fora. Pés lá em andeor, sim? Lá os meus dois pezinhos no andeor. Show! Próximo ponto, próximo pilar que toda bailarina precisa pensar. Gente, se surgir alguma dúvida, coloquem aqui no chat, tá? Eu vou responder vocês ali pelo chat mesmo, tá bom? As dúvidas estarão ali. Posso continuar? Show. Tem um delayzinho, né? Mas vamos lá. Ó, próximo pilar, que são as linhas. Vamos continuar de onde a gente parou. Estamos lá com a rotação dos pés em andeor e eu tô em uma primeira posição dos pés, né? Do pé não, dos pés. Quando eu vou fazer um demi-plié, que é uma pequena dobra com os joelhos, eu preciso ter uma linha, que é joelho sempre na direção dos dedos. Deixa eu virar aqui de lado para você me ver melhor. Ou seja, se eu faço um demi-plié e o meu joelho tá lá para frente, rapidamente eu noto que o meu joelho não está na direção dos meus dedos. Mas quando eu entendo que para mim realizar esse plié eu preciso ter essa linha de joelho e dedos, eu vou conseguir me corrigir, sim? Isso vai ajudar vocês nessa autocorreção, também é uma consciência corporal, né? É uma forma que vocês encontram de visualizar o que vocês estão fazendo e entender isso está certo ou isso não está certo. Tudo bem? Então, assim, o que eu tenho para compartilhar com vocês sobre linhas? O principal, assim, a principal regra das linhas, né? O principal mandamento das linhas vai ser aonde o meu joelho está, os meus dedos estão. Então, quando eu faço a ponta do pé, dá para ver meu pé? Não dá para ver. Quando eu faço ponta do pé, eu tenho que entender que eu não posso quebrar essa linha, tá vendo? Esse aqui é o pé de banana. Por quê? Eu tô quebrando essa linha, ó, joelho e os meus dedos estão pro lado, eu não posso fazer isso. E nem ao contrário, não sei se eu consigo.
Mas então, toda vez que eu faço ponta do pé, eu preciso entender que o meu joelho, perdão, está direcionando lá para a linha dos meus dedos do pé. Fiz quase um trava-línguas aqui, mas acho que deu para entender, né? E agora, aproveitando aí essas linhas, também acho muito legal de compartilhar com vocês, que é em relação às linhas dos braços, a linha que o braço tem. Então vamos lá. Quando nós estamos em um braço, ó, lá na preparatória, eu não posso, calma, eu tenho que visualizar um círculo, certo? Não é muito redondo, é mais vamos lá, uma forma oval. Se essa minha mão aqui, né? Esse meu punho, ele quebrar lá para dentro, tá vendo que esse ovo aqui, ele não existe mais? Então eu preciso manter essa linha, certo? Para baixo, a mesma coisa. Eu preciso visualizar essa linha e entender o que eu estou fazendo de errado, ou, né? Indo para fora, para dentro, e o que eu posso fazer para manter, ou melhor, né, para dar forma a este braço. Se eu estou em uma primeira posição, olhando de cima, eu tenho o mesmo ovo lá da minha preparatória, sim? Na primeira posição, eu gosto de recolher um pouquinho mais perto ainda para ajudar a ter esse domínio dos braços, né? Para não ficar uma coisa muito distante. Mas isso é um gosto particular, tá? Mas então, olhando de cima, eu não posso deixar a palma da minha mão lá para fora, porque eu estou quebrando essa linha. Então, eu tenho que manter esse formato lá em cima na minha terceira posição. Deixa eu ficar um pouquinho mais para baixo aqui. Aí, mesma coisa, ó. Quebro a linha, quebro a linha, quebro a linha. Sim? Então, quando você entende que os braços, eles são linhas, constantemente linhas, pode ser um braço na primeira posição e um braço na segunda, certo? Eu sei que existe uma linha aqui, mesmo que o outro braço não esteja. Então, sem deixar o punho caído lá para baixo, sem levantar lá para cima, os dedos também não precisam, né, ficar enrijecidos lá. Calma, relaxa, né? Delicadeza. Aqui na segunda posição, quando tem os dois braços arredondados e ao lado. Se o meu cotovelo cai, que linha que é essa? Não sei. Mas eu só consigo ver umas asinhas de galinha. Só consigo ver isso. Só consigo visualizar isso. Então, ó, pensa que o cotovelo de vocês precisa estar forte, colocado lá, né, no lugar e pensando o que vai me ajudar. Escápulas, escápulas que sustentam. Se eu relaxo, ó, relaxei, eu tirei a minha postura, relaxei a minha escápula e eu vou tentar segurar aqui. Seu braço vai pesar 2 toneladas. 2 toneladas, tô falando sério. Então, por isso que você precisa de todos esses pilares. Da postura, entender a escápula, para daí você conseguir realizar a linha dos braços. Sim, fica muito mais fácil. Uma coisa conversa com a outra. Então, já sabe, né? Próxima aula, você vai estar lá dançando, tchururu, tchururu, tchururu. E aí a professora fala, segura esse braço. Você vai, ou se ela falar, né? Olha essa segunda posição dos braços. Você vai conseguir se autocorrigir. Você vai olhar o que está errado. É a palma da mão que está para baixo? É o cotovelo? O que está interferindo nessa linha? Ó, olhando de cima. É um semicírculo. O que está interferindo? É o meu cotovelo que está dobrado. Então aqui eu vou saber, alongo um pouquinho. Sim? Então anota aí, linhas. Os braços são feitos de linhas. Show? Isso ó, vai mudar muito
muito a percepção de vocês. Vocês vão conseguir se autocorrigir quando vocês entendem esse pilar de todas as linhas. Show? Tudo certinho por enquanto? Vão me falando aí, tá? Bora lá então. Já quero falar sobre 2 pontinhos, tá? 2 pilares, que são as forças e a respiração. Força, a gente tem que entender como se fosse... Dá para juntar força com o pilar da postura, tá? É algo muito parecido. Então, pensando lá na nossa postura, a força que a gente faz para ficar na postura bonitinha, corretinha, são força para cima, força para baixo. Abdômen preso, ou seja, força nele, e o bumbum também, força nele. E aí a gente entra em muitas possibilidades, né? Porque a gente está falando aqui somente na postura, mas dependendo de cada movimentação que você for fazer, se é um plié, se é um GT, se é um grand battement, se você vai fazer uma pirueta, né? Então, cada movimento vai exigir uma certa força, né? Vai precisar colocar mais força na ponta do pé, mais força no passê para girar, mais força no tronco, não sei. Mas dependendo aí da movimentação que você for fazer, é interessante você saber que força eu coloco e aonde que eu coloco essa força. Calma, acho que ficou um pouquinho confuso. Que força que eu faço, sim, é para empurrar, é para fechar, é para manter, para segurar. E em que momento? É quando eu subo na meia ponta? É quando eu fecho o braço? Acho que ficou melhor, né? Agora acho que fez sentido. Entendeu? Isso vocês devem pensar em cada exercício. Então, surgiu dúvida, a movimentação não está saindo. Professor, professora, qual é a força que eu coloco? Em que momento? É quando eu estou fechando o braço? É quando eu já subi na meia ponta? É algo muito peculiar, né? Muito específico assim de cada movimento. Então, por isso que eu vou deixar ele mais pensando aqui na questão da postura. Força, quadril para cima, sempre crescendo, independente do exercício. A perna de base, ó, ela sempre cresce, cresce, cresce lá para cima. E do quadril para baixo, eu tô fazendo força lá para baixo. Abdômen para dentro, preso, e bumbum, glúteos preso também, para a gente segurar a nossa pelve, que é neutra. Coloquem aqui do lado, hashtag pelve neutra. Quem já entendeu que tudo no balé tem que ser feito com a pelve neutra, me escreve aí, hashtag pelve neutra, para mim saber que vocês estão entendendo. Show! Respiração. Como assim existe uma respiração específica para cada coisa que eu for fazer? Pois é, vamos ver isso. Ficar aqui mais ou menos na diagonal, ó. Nós temos a respiração longa, que seria a respiração da preparação dos braços, ou seja, sim, não preciso dar toda essa ênfase na respiração, né? Tô lá preparando para o exercício, mas eu sei que existe essa respiração. Sim, eu tenho esse tempo hábil na música para que eu tenha essa respiração. Então, o corpo inteiro ele respira, ó. Abre, fecha, primeira posição e mão lá na barra. Sim, é uma respiração longa, que você tem tempo para fazer isso. A respiração média. Durante os exercícios, tô lá, deixa eu exemplificar para vocês, né? Estou lá, respiração longa.
Abre, fecha, primeira, segunda posição. Durante os exercícios, eu tenho que respirar. O meu braço vai se mexendo ou ele fica parado, mas eu tenho que respirar, certo? Eu não vou respirar de forma longa e também não vou respirar de forma curta, ou seja, não faz sentido, né? Tô lá em um rond de jambe parterre. A gente usa a respiração média, onde a gente pode respirar sem pressa, sim, porém o nosso corpo está fazendo força ali da postura, né? A perna de base está esticando, o quadril lá para cima ele está crescendo. Então, ao mesmo tempo que eu respiro, eu vou controlando todas essas forças que eu estou fazendo, ó, pensando na linha. O joelho está lá para frente ou ele está na direção dos dedos? A linha do meu braço tá certa ou eu tô estragando essa linha? Sim. E por último, nós temos a respiração curta, que é a respiração dos saltos. Então, estou lá. Imagina lá que eu estou numa quinta posição. E eu vou fazer um saltinho pequenininho trocando as pernas. Trocando, 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 trocando. A minha respiração vai estar super ofegante, sim? Não tem como, no meio do salto, eu ficar respirando assim. Não tem como. É a nossa respiração curta. Então, ó, costelas fechadas e a gente vai respirar curtinho, ó. No meio do salto, a gente usa as respirações curtas, tá? Então, ó, a partir de agora, você que já faz aula aí, quero que você identifique. Tô lá no, está lá, né? Você vai estar lá preparada para fazer uma combinação e você vai pensar: estou fazendo uma respiração longa. No meio do exercício, estou fazendo uma respiração curta. E lá nos saltos, no glissade, quando eu faço um glissade mais rapidinho, quem é do iniciante comigo? A gente está usando uma respiração curta, tá? Só para vocês entenderem, é importante, né? Não que a gente precise, não que vá fazer muita diferença, mas é muito legal quando a gente entende que isso é um pilar, né? Isso faz parte do que a gente está dançando, do que a gente está fazendo. Então é muito legal a gente parar esse momento e entender, olha que legal, não sabia, para mim eu só estava respirando. Não, você tem esses três tipos de respiração. A respiração longa, a média e a curta. Sim? Quem já sabia sobre isso? Quem já ouviu falar sobre a respiração, sobre esses tipos de respiração? Comenta aqui do lado. Estarei vendo, viu? Tô de olho aqui em vocês. E para a gente finalizar esta aula do dia 2, um pilar muito importante que toda bailarina precisa ter é a concentração. Já dei uma introdução lá no começo da aula para vocês, né? Mas vamos lá. Primeiro tipo de concentração. Nós temos que ter uma concentração que é focada na combinação desse exercício que eu estou fazendo. Tudo bem? Esse é o primeiro tipo de concentração. É na combinação. Então, quando o professor está fazendo, ele mostra lá, né? Ó, finge que eu sou professor. Tô passando lá um aquecimento dos pés, nananã. Você vai tentar resumir tudo que o professor está fazendo, certo? Isso é uma atividade que você vai construindo, certo? Toda aula você vai fazendo isso, exercício após exercício, aula após aula, de glória em glória, viu, bailarinas? De glória em glória. Então, ó, sem, sabe, ai meu Deus, eu não consigo gravar a combinação, eu não consigo gravar a sequência, e daí quando eu gravo eu não sei, eu não consigo pensar nas forças, nas linhas, na postura. Calma, 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 calma. A maioria de vocês está começando agora. Quem não vai começar amanhã começou faz pouco tempo. Sim, então não se cobre tanto. É um exercício. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, um passinho a mais a gente dá para chegar perto dessa excelência, tá?
Então, continue de forma constante dando o seu melhor, de aula em aula, de exercício em exercício. Exerça, desenvolva essa concentração, sabe? De olhar para o professor com um olhar muito intencional. Eu quero gravar a sequência. Eu quero me concentrar para saber qual é a combinação. Então, resume: se o professor fez 2 meia ponta perna direita, 2 meia ponta perna esquerda, 2 lá em cima, 2 pliés, e sei lá, já foi lá pro círculo das cabeças, enfim. Não fez sentido a minha combinação, mas só para vocês entenderem, tá? Não precisa pensar, eu faço perna direita e eu desço, eu faço perna direita e eu desço. Pensa assim, ó, 2 para direita, 2 para esquerda, 2 para cima, 2 para baixo. Um círculo com a cabeça para o lado direito, um círculo com a cabeça para o lado esquerdo. Tente resumir, tá? Isso vai fazer muito mais sentido aqui, ó, na cabeça. Sim, vai ajudar. Então, quando você está fazendo um exercício, perdão. Quando você está fazendo uma movimentação, você já está pensando no próximo passo. Eu estou terminando a segunda meia ponta. Agora eu vou fazer com a perna esquerda. Se você espera acabar a segunda meia ponta para pensar o que é agora, sabe, dá aquele delay, dá pane, fica tudo branco e não rola, não acontece. Porque na música, né, no exercício, nós temos uma música. Então é uma movimentação seguida da outra. Sim, não tem como a gente estar lá no meio de um pôr de bras. O que agora? Sabe, congelar. Não, é o alongé e eu vou terminar olhando lá para cima, queixo para cima, sabe? Então, essas coisinhas, pensar, né? Esse pontinho de pensar o que vem depois, enquanto eu estou terminando essa movimentação, vai ajudar vocês nesse sentido de desenvolver essa concentração da combinação. E o outro tipo de concentração é quando eu tento me autocorrigir. Vamos lá. Primeiro, né? A gente tem professor, eu corrijo assim as minhas alunas muito demais. Mesmo sendo de forma online, eu fico aqui só olhando na câmera, vendo se as linhas delas estão certas, se a postura está correta, enfim, são todos esses pilares que a gente compartilhou aqui, que a gente conversou sobre eles. Eu fico de olho para ver, né? Para ajudar elas que estão nesse processo. Muitos de vocês, né, como eu falei, estão começando agora, então talvez a gente só consiga dar 100% de si pensando nessa concentração de pegar a combinação do exercício. E essa parte de andeor, de postura, de linha, de tudo isso, fica para o professor, né? Mas a gente precisa entender. Então, precisa ter esse domínio, né? Justamente é o resumo dessa live, dessa aula, que é entender quais são os pilares para que a gente tenha esse domínio e consiga fluir muito mais na nossa dança, na nossa técnica, pensar talvez na expressão quando a gente está dançando, né? Então, uma coisa leva a outra. A gente está aqui em busca da excelência. Então, a dica final que eu tenho para todas vocês é: tenham em mente 3 autocorreções, tá? Por exemplo, eu sei que eu tenho bastante dificuldade na minha pelve neutra, porque o meu bumbum, ele quer ficar lá para trás. Então, tem essa autocorreção. Coloca aí. Pensar no bumbum encaixado. Segunda autocorreção. Esticar o joelho. Sim? Se você tem uma tendência de ficar lá na fila do pão, de sentar aqui, ó, pensa em manter esse joelho super esticado, certo? Terceira autocorreção pode ser pensar na postura, cabeça empurrando lá para cima, né? Crescendo lá para cima. Então, quando você tem essas 3 autocorreções, tá? Isso não precisa ser em todos os exercícios. Você pode ter 3 pontinhos para pensar em cada exercício. Então,
Começou o plié, você tem que saber. O que você vai pensar? Eu vou pensar no meu bumbum encaixado, vou pensar na minha postura e eu vou pensar na linha do joelho. Show! Agora eu vou pro Batman Tanju. O que você vai pensar? Eu vou pensar na minha postura, no bumbum encaixado e no joelho esticado. Maravilha! E agora no Batman Tanju GT? No GT eu vou pensar nas mesmas coisas do Tanju. Maravilha! Mas o que não pode acontecer é começou o exercício e você não pensou em nada, sabe? Só pensou, são 2 na frente, 2 atrás, 2 ao lado, e virou, e e perna vai, perna volta, sílaba de pied e pirueta. Não, isso não pode acontecer, né? Eu já fiz isso algumas vezes, parei e perguntei para as minhas alunas, o que vocês estão pensando? Né? O que você pensou? Em nada. Tava lá na caixinha branca. Então isso não pode acontecer, né? Nós somos seres pensantes. E no balé eu sei que tem muita coisa, né? Muitos detalhes para a gente estar aí pensando, tanto de combinação quanto de colocação do corpo, né? Mas então tenha isso em mente, anote aí. Todo exercício que eu for fazer, eu preciso pensar, né? Destacar 3 pontinhos de autocorreção, tá? Então isso vai dar um up na mente de vocês. Então é a mentalidade que vai mandar as autocorreções lá pro seu corpo, né? Começa tudo aqui, ó. Começa lá na cabeça, isso manda. Não vai ser na primeira aula, na primeira semana, talvez no primeiro mês. Não vai ser nesse começo que o corpo vai responder. Se o corpo responder na hora, maravilha, que show de bola, hein? Mas muitas vezes, voltei. Mas muitas vezes o nosso corpo ele demora a dar esse retorno, né? Então a gente pensa lá, eu quero manter o meu bumbum encaixado, a minha pelve neutra. Aí você tá fazendo exercício, ele esquece, né? É aí que o professor entra para te lembrar. Show? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso de conteúdos para hoje. Então, vou dando meu boa noite para vocês. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no chat, tá? E eu também vou abrir lá o nosso grupo VIP para vocês conversarem, para vocês estarem lá realmente sanando dúvidas mais intensas, digamos assim, mais profundas, tá bom? Com mais detalhes. Então, lembrando, o link para entrar no grupo VIP está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou talvez esteja fixado no chat ao lado, tá bom? Um grande beijo e eu vejo vocês amanhã para nossa aula prática. Sim, vai ser uma aula de balé para quem nunca fez. Então, partindo do zero, a gente vai aplicar todos esses pilares que nós aprendemos e estudamos na aula de hoje. Um super beijo e até amanhã. Calma lá, né? Podem ir saindo. E vocês já estão liberadas. Enquanto isso, eu vou tentando parar aqui. Beijo, beijo, beijo.